Boa noite, quarta-feira, 26 de outubro. Estamos às vésperas da temporada dos grandes vestibulares e do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser aplicado já na semana que vem. E para dar dicas aos vestibulandos que se preparam nessa reta final, a gente recebe o professor do Colégio Anglo, em Bauru, Alcides Neto. Você vai ver também. Descarte de pneus é questão de saúde pública por causa da dengue e ambiental. Bauru tem um programa para dar a destinação correta. Cerca de 8 mil pneus por mês são trazidos para este depósito no aterro sanitário. Daqui, eles são encaminhados para o reaproveitamento do material. Vôlei Bauru estreia na Superliga em busca de resultado bem mais ambicioso que o do ano passado. As chuvas estão de volta e a preocupação com entulhos que possam acumular água aumenta por causa da dengue. Os pneus estão entre os vilões, já que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti. Além de envolver um problema de saúde pública, o descarte correto é uma questão ambiental. Aqui em Bauru, quem tem pneu velho não tem desculpa para jogar em lugar errado. Nesta borracharia, são descartados entre 100 e 150 pneus por mês. Com 30 anos de funcionamento, a empresa sempre se preocupou em buscar a forma correta para se desfazer desses produtos. A gente aproveita até no máximo. O que não serve mesmo, a gente ajunta e leva na Endurbe, no aterro da Endurbe. A empresa é uma imagem, a imagem da empresa se torna melhor, né? De acordo com a lei, os fabricantes de pneus com mais de 2 quilos ficam responsáveis pela destinação correta. Borracharias menores, que não disponibilizam de meio de transporte para carregar os pneus até o local apropriado, podem contratar o serviço especializado. O Severino oferece esse trabalho há cerca de 25 anos e diz que hoje a conscientização sobre o descarte correto é bem maior. Há anos atrás, qualquer terreno baldio se via pneu, né? Hoje não. Hoje pode correr a cidade, pode andar é muito pouco que tem, então a conscientização é bem maior hoje. Tudo que é recolhido pelas borracharias de Bauru é levado ao aterro sanitário municipal. A coleta e a destinação de pneus usados são regulamentadas pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Os pontos de coleta da cidade precisam respeitar normas de segurança e higiene, como possuir cobertura. Pneus de motos e bicicletas também devem ser levados até esses locais. Em 2007, foi criada a Reciclanip, uma iniciativa da indústria brasileira na área de responsabilidade pós-consumo. 2 vezes por semana, o caminhão da Reciclanip recolhe os pneus do aterro bauruense e leva para a reciclagem. Cerca de 8 mil pneus por mês são trazidos para este depósito no aterro sanitário. Daqui, eles são encaminhados para o reaproveitamento do material. E só no primeiro semestre deste ano, foram coletados mais de 229 mil toneladas de pneus no Brasil. Esse peso equivale a mais de 45 milhões de unidades de pneus de carros de passeio. Tem dia que a gente recebe 500 pneus, 300 pneus por dia. Porque deve receber a base de 3, 4, 5 caminhões por dia aqui. No mínimo que a gente recebe talvez algum dia, de 100 a 150. Mas o máximo chegou a receber até 500 pneus. Eles podem ser reaproveitados de diversas formas, como na fabricação de pisos industriais e para quadras poliesportivas. Assim, o que viraria um simples lixo pode continuar a ter utilidade. É bom todo mundo ficar de olho nos terrenos com entulhos e pneus, porque vem mais chuva por aí. Amanhã uma nova frente fria deixa o tempo instável em todo o estado. As informações são do IPMET e do CPTEC. A previsão é de chuvas desde o início do dia em todas as regiões paulistas por causa da chegada dessa nova frente fria. Na sexta-feira ela já deve se afastar do estado, mas ainda podem cair pancadas. Bauru deve ter curtos períodos de sol amanhã, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Agora a umidade do ar é de 62%. Os ventos sopram fracos, a 3 km por hora. Hoje, no início do dia, fez 19 graus e a máxima chegou a 31 agora à tarde. Nesta quinta, a mínima prevista de 14 e a máxima de 27 graus.
Depois do intervalo, a gente mostra como está a preparação do Vôlei Bauru para a estreia no principal torneio da modalidade. As meninas treinam firme porque a meta neste ano na Superliga é chegar à semifinal do torneio e buscar a classificação para a Copa do Brasil. Voltamos num instante só. Quarta-feira que vem é feriado, dia de finados, e muita gente aproveita para fazer um dinheirinho com o comércio na porta dos cemitérios. A Secretaria Municipal de Planejamento de Bauru informa que neste ano não vai ser preciso fazer cadastro previamente. Quem tiver interesse é só se dirigir a um dos 4 cemitérios municipais. Ao todo, a Prefeitura disponibiliza 71 espaços individuais para venda de flores, velas e água. No feriado, equipes da CEPLAN estarão nos locais a partir das 8 da manhã para orientar e fiscalizar. E a Secretaria Municipal de Economia e Finanças começou a notificar os contribuintes que têm algum tipo de isenção tributária para que comprovem se as condições apresentadas ainda se justificam, ou melhor, ainda justificam os descontos concedidos pelo município. Quem não atualizar o cadastro vai perder a isenção no ano que vem. As informações com a repórter Marisa Sei. Bauru tem hoje cerca de 1.600 casos de isenção tributária. As notificações já estão sendo enviadas pelos Correios e quem nos dá mais detalhes sobre essa ação é o diretor tributário da Prefeitura, Francisco Mangieri. Francisco, quais isenções são essas e qual contribuinte tem direito a elas? A maioria delas é referente ao IPTU, vou citar aqui alguns exemplos, né? Do maior de 65 anos, aposentado por invalidez, quem tem guarda judicial de menor, dentre outras. Então, essas pessoas devem renovar as suas isenções, protocolando processo eletrônico até o dia 15 de dezembro desse ano, para que continuem gozando desse benefício em 2017. Quais documentos o contribuinte precisa apresentar? Nós temos a relação de documentos no site da Prefeitura, mas basicamente documentos referentes ao imóvel, tipo matrícula do imóvel atualizada, se for o caso de escritura pública, compromisso de compra e venda, basicamente esses documentos afetos ao imóvel. Então não precisa comparecer até o poupa-tempo, mas pode também, né? É importante a gente ressaltar isso, né? A pessoa não precisa necessariamente comparecer ao poupa-tempo. Ela pode fazer isso através do processo exclusivamente eletrônico que a Secretaria de Finanças possui. É só entrar no site, está lá SIG IPM e pode fazer tudo através desse aplicativo aí. Certo, muito obrigada pelas informações, Francisco. Então, só lembrando, o contribuinte que não apresentar a documentação necessária até o dia 15 de dezembro vai ter a isenção tributária cancelada para o ano que vem. Então, fique atento. Marisa Sei, para o Nesp Notícias. A gente muda de assunto agora e fala de esporte. Renovado, o Vôlei Bauru estreia nesta quinta-feira na Superliga contra o Minas Tênis Clube. Depois de uma participação bem abaixo do esperado na competição no ano passado, quando disputou o torneio pela primeira vez, o time agora sonha com voos bem mais altos nesta temporada. O trabalho para essa temporada vem sendo intenso. O clube contratou nada menos que 12 reforços, entre eles a dominicana Brenda Castilho, eleita a melhor líbero da Copa do Mundo disputada no Japão em 2015. Há apenas um mês em Bauru, a atleta já está familiarizada com a equipe brasileira. Já me acostumbré a estar com ela, são uma chica que treinam bastante bem e já me sinto em el equipo muito bem e creio que podemos fazer bom trabalho na liga. A Juma também foi contratada para esta temporada e é outra dona de título de melhor atleta. No Mundial Sub-23 de 2015, realizado na Turquia, ela foi eleita a melhor levantadora da competição, jogando pela seleção brasileira. Por eu ser jovem, uma levantadora nova, eu acho que eu tenho muito a crescer ainda. Então é importante assumir um time assim, tão consistente quanto o nosso e já entrar de cara como titular, né? Além da nova formação do time, o técnico Marcos Kiviek aposta em novas táticas para não repetir o cenário do ano passado. Na primeira Superliga que disputou, o Vôlei Bauru conseguiu apenas 6 vitórias e perdeu outras 16 partidas. Nosso objetivo é fazer um bom jogo, dar continuidade ao nosso trabalho. Viemos um Campeonato Paulista muito forte, então nosso trabalho está tendo essa continuidade e esse primeiro adversário, por ser um adversário direto nosso, um adversário forte, a gente espera ter uma boa apresentação. O time estreia dentro de casa contra o Minas. A Valquíria tem passagem pelo Clube Mineiro e afirma que vai ser uma disputa acirrada.
O que vai nos fazer ir bem durante a nossa estreia durante a Superliga inteira é trabalho. Né? Não vai ser, ninguém vai nos dar nada de graça, então é trabalhar e fazer o melhor possível para poder alcançar nossas vitórias, se Deus quiser. O técnico concorda e garante que o Vôlei Bauru, apesar da qualidade das adversárias, tem condições de vencer e largar bem na competição. O Minas sempre tem times fortes, né? É um time de tradição, é um clube com muita tradição no voleibol. Como eu falei, foi terceiro colocado na última Superliga, manteve a sua base, praticamente é o mesmo time. Então, é um adversário muito, muito difícil para ser já no primeiro jogo, para a estreia. Mas, por outro lado, é interessante para a gente também ter o nosso parâmetro, para a gente saber em que ponto nós estamos na preparação, o que nós precisamos melhorar. Os objetivos nesta Superliga são, primeiro, conquistar uma vaga para a Copa Brasil e depois chegar aos play-offs da competição. Para isso, além dos reforços, o clube manteve no elenco as atletas que se destacaram no ano passado, como a ponteira Mari Casemiro. E ela vem sendo uma das maiores pontuadoras dos últimos jogos. As meninas que vieram dispostas também a buscar um espaço, a mudar, porque eu acho que algumas passaram a mesma coisa que a gente passou aqui ano passado, não foram aquilo que esperava. Então, acho que a gente veio em busca do mesmo objetivo esse ano. O jogo vai ser amanhã às 15h para as 10 da noite no ginásio Panela de Pressão. Os ingressos para a partida são vendidos na Avenida Getúlio Vargas, número 33, na sede da Concilig, patrocinadora do time. As bilheterias do ginásio Panela serão abertas às 8 da noite da própria quinta-feira. A arquibancada custa R$ 15 e a cadeira R$ 30. No próximo bloco, a gente conversa sobre a preparação dos estudantes nesse período que antecede os principais vestibulares do país. O Enem, que também é porta de entrada para várias universidades, já é na semana que vem. Vamos receber o professor do Colégio Ângulo de Bauru, Alcides Marino. Voltamos num instante só. A partir do mês que vem começa a maratona dos estudantes em busca de bons resultados nos principais vestibulares do país. As provas da Unesp começam no dia 13 de novembro, as da Unicamp no dia 20. Já a primeira fase da FUVEST será no dia 27 de novembro. E o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já vai ser realizado na semana que vem. Para ajudar os vestibulandos, nós vamos conversar com o professor de matemática do Colégio Ângulo em Bauru, o Alcides Marino. Alcides, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Alcides, nessa reta final, os estudantes devem focar em conteúdos que eles mais dominam? Não é hora de aprender coisas novas ou ainda dá tempo de aprender? Larissa, o que o estudante aprendeu durante todo o ano é o suficiente para ele fazer a prova. Agora, nessas 2 semanas, é hora dele pensar em outras coisas, se preparar melhor para a prova, no sentido de conhecer o lugar que ele vai fazer a prova, conhecer o local, preparar a documentação, que muita gente esquece na última hora. Não adianta você agora, 2 semanas da prova, pegar 10 apostilas e 2 cadernos e querer rever toda a matéria do ano. O que você aprendeu para a prova, com certeza está guardado para você. Então você vai utilizar. Agora, na última hora, é descansar, revisar um conteúdo básico que você tem mais dificuldade, por exemplo, mas não aquele conteúdo aprofundado de tudo aquilo que você viu durante o ano. Nem tem tempo para isso, na verdade. Então, é importante que você foque no que você já aprendeu. E agora, nessas 2 semanas, você só se prepare e aguarde a prova, fazendo coisas leves, pincelando algumas coisas mais importantes que você julgue que seja mais importante para a sua prova. E para quem vai encarar a maior parte dessas provas, né, como a gente falou, é uma maratona. Cada fim de semana tem um vestibular a partir do mês que vem, né? Na ordem, Enem, Unesp, Unicamp, FUVEST, em dezembro já tem ITA, segunda fase de VUNESP, né? É como diz o ditado, né? Desgraça não vem sozinha, traz a família, né? Então, e agora eu tenho alunos, e muitos dos nossos alunos também vão prestar essa maratona de vestibulares. Alguns não são todos, não é que vão prestar. Mas tem aluno que vai se preparar para o Enem, para a FUVEST, para a Unicamp, para a Unesp, também que são as 3 mais concorridas, né? E eu sempre falo para o aluno, você tem sempre que você focar o vestibular da frente. Se você faz uma prova menos preparado, ou você faz uma prova, digamos assim, com menor desempenho, ou você vai mal numa prova, digamos assim, você não tem nem tempo de se lamentar.
Você tem na semana seguinte uma outra prova para fazer, então é sempre olhando para frente, se preparando para a prova que vem. Então é mais ou menos uma maratona, como você diz. Alcides, e no momento da prova, falando do Enem, por exemplo, que já é no fim de semana que vem, no próximo fim de semana, é uma prova bastante extensa, exige muita leitura, exige fisicamente desse vestibulando. Tem alguma estratégia na hora de fazer essa prova? Larissa, o Enem vence o aluno pelo cansaço. O Enem não é uma prova difícil. O Enem é uma prova trabalhosa, na verdade, né? Ele faz o aluno se cansar pelo extenso dos textos que você tem, pela extensão dos textos, pelos cálculos que você faz na física, na química, na matemática. Mas, se você olhar questão por questão, são cálculos até que rápidos. O número de questões é abusivo, 90 questões. Então, por que o aluno se atrapalha? Porque ele não conhece a prova inteira. O aluno tem o costume de pegar a primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, fazer a prova na ordem, quando chega na sexta questão, não sai a resposta, ele gruda a caneta na boca, fica olhando, esperando que a resposta caia do céu. Enquanto isso, tem questões muito rápidas lá embaixo, para você fazer de maneira muito mais rápida. Se você me permite, eu lembro do pega-varetas, né? O vestibular, ele é como pega-varetas. Você joga sobre a mesa, você tem 3 tipos de varetas ali em cima. Varetas soltas, varetas apoiadas, varetas de fundo. Qual que você tira primeiro? As soltas. As mais fáceis. Exatamente. O vestibular é assim, se você passar pela prova inteira, no meio do caminho você vai encontrar muitas varetas soltas, aquela questão que você olha e já marca o gabarito. Não precisa de cálculo, não precisa de raciocínio, não precisa de nada que dê trabalho para você resolver aquela questão. Muitas das questões do Enem, na verdade eu arrisco falar que a maioria delas, muitas dessas questões são varetas soltas. Então o aluno tem que conhecer a prova que ele está fazendo. Fazer uma leitura inteira primeiro. Isso. E nunca ficar preso, Larissa, numa única matéria. O que cansa o aluno? 5, 6, 7, 8 questões de matemática seguidas, 8, 7 questões de história, 7, 8 questões de física. Então, quando você vai conhecendo e vai lendo a prova no geral, você vai pegando 2 ou 3 questões de cada matéria e vai resolvendo. Isso deixa a prova menos cansativa. Você passeia pela prova por todos os setores, por todas as partes que a prova tem. Então a prova fica menos cansativa. Porém, o mais importante, a cada 3 ou 4 questões que você marca, que você coloca, gabarito. Por que o aluno às vezes entrega a prova com muita questão em branco ou não dá tempo dele terminar a prova? Porque ele quer terminar 90 questões e depois, nos últimos 5 minutos, passar os 90 gabaritos. Passa correndo. Eu quero lembrar o aluno que ele tem 450 quadradinhos ali dançando na frente dele, depois de 5 horas de prova quase. Então, quer dizer, o aluno está cansado, está irritado, está com fome, com sono, com dor de cabeça, com tudo. E ainda vai olhar para aquele gabarito dançando na frente dele, é claro que ele vai errar. Ele vai passar uma resposta errada, ele vai pular um gabarito, que é clássico que deve acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado. A cada 3, 4 questões, põe no gabarito. Mais 3 ou 4 questões, gabarito. Por quê? Quando chegar a 5, 10 minutos da prova acabar, você tem quase que o gabarito completo. E o Alcides tem um recado também para quem se assusta com a concorrência. O curso de medicina da Unesp, nós dissemos aqui neste ano, mais de 260 candidatos por vaga. Não é para o aluno se assustar, Alcides? Não, na verdade eu conversei com a Larissa aqui sobre essa quantidade de candidatos por vaga. Não são todos esses 260 candidatos que estão com a mesma preparação que você tem. Então é importante que o aluno ele saiba o quão ele está preparado. Não se preocupe com a concorrência. Você não vai chegar lá com 260 pessoas preparadas como você. 80%, 70% dessas pessoas vão prestar a prova pela primeira vez, não tem nem maturidade ainda para prestar o vestibular. Então, quer dizer, você vai concorrer com 30%, 40% dessa concorrência que está preparado tanto quanto você ou até mais que você. Mas não se preocupa com a concorrência, não. O importante é você saber quais são as suas limitações, quais as suas qualificações para a prova. O importante é você saber o quanto você se preparou durante o ano. Se a concorrência é 2, 10 ou 200 por vaga, a sua preparação vai dizer se você vai ter chance de entrar ou não. Tá certo, Alcides. Muito obrigada pelas ótimas dicas. Imagina, foi um prazer. O Unesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!
Obrigado.